Sim, meus amigos, chegou ao fim a maior disputa presidencial aqui no Brasil das últimas décadas. Aconteceu agora em 2022 e foi finalizada com Lula se elegendo o nosso próximo presidente a partir de 2023 com um mandato de 4 anos, tá? Então, Lula ganhou as eleições. Beleza, Álvaro. Mas e agora? Isso é bom para os meus investimentos? Isso é ruim? Como você pode se proteger de um governo Lula? Ou como você pode ganhar mais dinheiro ainda com o governo Lula, tá? Independente de qual lado você esteja, esse vídeo é um vídeo educativo, tá? Então eu vou trazer dados aqui para vocês sem viés político nenhum, tá? Não vou entrar na parte de qual é melhor para qual tipo de coisa. Eu vou ser totalmente sincero, transparente e trazer dados para analisar junto com vocês e a gente estimar uma proteção do nosso dinheiro, uma multiplicação mais saudável do nosso patrimônio nesses próximos 4 anos, beleza? Então, se você quer entender mais sobre isso, como você consegue proteger seu dinheiro e ganhar mais dinheiro com o governo Lula, fica comigo nesse vídeo porque eu vou trazer dados e a gente vai analisar tudo aqui, tá? Esse vídeo tá super completo. Mas antes da gente começar, vamos lá, roda a vinheta. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? O meu nome é Álvaro Matheus e esse é o canal do Sócio Investidor. Bom, pessoal, e se você está me vendo pela primeira vez aqui, não se esquece de clicar no botão de inscreva-se, dá clique aqui e se inscreve no canal para você fazer parte da nossa comunidade de sócios e investidores que só está crescendo. A gente está com a meta de bater 500 inscritos, a gente está muito perto. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, a gente já tenha até ultrapassado essa meta. Então clica aqui e se inscreve no canal, tá? E se você gostar desse vídeo, se ele te agregar valor, se eu trouxer informações importantes e relevantes para você, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui para eu saber que vocês gostaram e trazer mais vídeos relacionados, beleza? Mas agora vamos lá, vamos pro vídeo. Bom, a realidade é que não importa se você queria que o Lula ganhasse, se você queria que o Bolsonaro ganhasse, se você queria que o Ciro ganhasse, não faz diferença, porque a eleição já acabou. O Lula já foi eleito, tá? Então, se você queria, muito bom para você. Se você não queria, você tem que aceitar, porque é assim que funciona a democracia. E agora você vai, a partir desse cenário de Lula presidente, tomar as melhores decisões para a sua vida financeira, ok? Só para não ter briga. Vamos lá. Bom, independente do resultado do segundo turno, que aconteceu nesse último domingo das eleições, tinha um ponto positivo em qualquer um dos dois ganhar as eleições. Qual é esse ponto? O ponto é que a gente já viveu um Brasil governado pelo Lula e a gente também já viveu um Brasil governado pelo Jair Bolsonaro. Então a gente já tem uma noção do que acontece na governança desses dois. A gente lembra das medidas de 2002 até 2008 no governo Lula, o que aconteceu, o que ele fez, o que ele priorizou. A gente tem uma ideia daquilo ali. E a gente também acabou de vivenciar o governo Bolsonaro, ainda está vivenciando, se você estiver vendo esse vídeo em 2022. Então você também já tem uma noção de como o Bolsonaro pensa, de como são as medidas que ele implementa, quais os focos dele, tá? E isso fica muito mais fácil de você entender e projetar o que vai acontecer daqui para frente, porque você já tem um histórico. É muito diferente de se alguém totalmente novo se elegesse e você não soubesse o que esperar desse cara, tá? Ou dessa mulher. Você simplesmente acreditar nas propostas dele ou dela, mas você não tinha um histórico para estudar o que aconteceu no passado nesses governos. E nesse caso, ambos os candidatos têm histórico para a gente analisar, então é isso que a gente vai fazer. Primeiro vamos falar sobre Bolsa de Valores. Bom, falando sobre Bolsa de Valores, está aparecendo um gráfico aí para vocês, tá? Dos últimos presidentes aqui do Brasil, juntamente com o resultado da Bolsa em cada mandato deles. A gente começa com o Fernando Henrique Cardoso, né, o FHC, que teve os 2 mandatos, o primeiro subiu 8%, depois caiu 56%. Teve o primeiro mandato do Lula, que a Bolsa subiu mais de 440%, e o segundo teve uma alta de 40%, e depois veio a Dilma, que caiu mais de 60%, depois caiu mais 10%, e aí teve o impeachment com o Michel Temer também, que teve uma quedinha de 1%. Então, quando a Dilma entrou, aí já começou a explodir um monte de bomba aqui, tá? Tô trazendo esse gráfico aqui porque é importante a gente ver o resultado da Bolsa. É interessante a gente saber, né, o quanto a Bolsa, como a Bolsa performou no período que esses candidatos
estavam no gerenciamento e no governo do Brasil, tá? Estavam à frente do nosso país. Não estou atribuindo, óbvio, o resultado da Bolsa ao candidato, porque são diversas variáveis que vão interferir. Por exemplo, o primeiro mandato de Lula teve um crescimento gigantesco da China, todos os países estavam bombando, o mundo estava desenvolvendo de uma forma absurda e o Brasil subiu junto, né? Nesse gráfico aqui, não trouxe, por exemplo, o resultado do Jair Bolsonaro, né? Mas se a gente abrir aqui o Ibovespa, tá? A gente consegue ver aqui o resultado, tá? O Ibovespa é o nosso índice da Bolsa Brasileira, então a gente consegue ter um extrato aqui, tá? Desde 2019, mais ou menos aqui, né? 2019, até esse momento que eu gravo esse vídeo, teve uma alta de 27% no período, tá? No período desses 4 anos, 3 anos e um pouquinho, tá? Quase 4. Claro que a gente não pode considerar isso aqui tão a fundo, porque ele presenciou um momento de pandemia, tá? A gente teve essa queda aqui absurda da bolsa, de mais de 40%, tá? Por causa da pandemia, e foi uma coisa nunca vivida no mundo. Então são vários aspectos que interferem na bolsa de valores, além, claro, do presidente, que está no comando da nação naquele período, tá? Mas é importante, interessante que a gente veja, tá? E qual um ponto que eu achei interessante no mercado, tá? Desde domingo passado, quando Lula foi eleito, tá? E finalizou a apuração, na segunda-feira, a bolsa abriu positiva, ela abriu bombando, tá? Se a gente vê aqui histórico de 5 dias, você pode ver que está registrado aqui uma alta, uma subida na bolsa, foi uma subida na semana de uns 2%, tá gravando esse vídeo na quarta, então na segunda e terça subiu uns 2% a bolsa de valores e teve queda no dólar, tá? Muitos podem falar, poxa Álvaro, mas isso é porque a bolsa também já caiu bastante, é porque o Senado é composto por centro-direita, talvez é uma possibilidade, ou talvez o mercado tenha gostado do Lula sendo presidente, tá? Não dá para saber qual é o consenso do mercado, porque são milhares de pessoas negociando isso aqui, mas esse é o reflexo, tá? A bolsa deu um up para cima e o dólar deu uma recuada, tá? Inclusive, falando de dólar, interessante trazer aqui também um histórico aqui do dólar, tá? Nesses mesmos períodos que eu trouxe anteriormente, tá? No período do FHC, do Lula, da Dilma Temer e do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, você consegue ver que no governo do FHC o dólar disparou, né? No governo Lula, ele deu uma reduzida e a partir do governo Dilma, aí não tem o que falar, né? Porque aí o dólar explodiu, o Brasil começou a descer uma ladeira que não parou mais, né? Começou a explodir um monte de coisa. E aí o dólar disparou e agora, no governo de Jair Bolsonaro, ele deu uma alta por causa da pandemia, mas já deu uma recuperada que hoje está na casa dos R$ 5,20, tá? Então essa foi a trajetória do dólar nesse período nos mandatos desses candidatos. Poxa, Auro, mas você mostrou que o dólar caiu e a bolsa subiu mais no governo Lula. Então, com o Lula agora no poder, quer dizer que isso vai ser bom para a economia e a bolsa vai subir ainda mais? Bom, na realidade não dá para saber para onde a bolsa vai, tá? Historicamente, no governo Lula, os 2 mandatos que ele teve, a bolsa performou bem, mas a gente não tem como ter certeza da performance futura. Mas o que está no nosso controle disso? O nosso controle está em escolher boas empresas, tá? Porque se você investe em boas empresas, você não tem que se preocupar quem é o presidente, você não tem que se preocupar em quem é o governo que tá, se é de direita, se é de esquerda. Se você investisse na Klabin, se você investisse no Itaú, no Bradesco, se você investisse na Taesa, que é a empresa de transmissão de energia, lá atrás, essas empresas continuam existindo, continuam dando lucro, continuam crescendo e já passaram por um governo de direita, por um governo de esquerda, por Lula, por Dilma, por Bolsonaro e continuam aí até hoje. Então, o mais importante, falando de renda variável, é você escolher sempre boas empresas, tá? Que aí, independente de quem é o presidente, você consegue ter bons resultados. Álvaro, entendi, mas olha, eu não invisto em renda variável, eu só invisto em renda fixa. Para renda fixa vai ser bom ou vai ser ruim agora nesse próximo governo? Bom, sobre renda fixa, o momento atual que a gente está continua sendo excelente, tá? A gente está com a taxa Selic a 13,75, tá? A maior desde lá de 2015 e 2016 e você consegue continuar com seus investimentos em renda fixa tranquilamente recebendo mais de 1% de juros ao mês, tá? E isso é uma excelente rentabilidade.
Se a gente ver aqui, por exemplo, o que está aparecendo na tela, esse é um extrato, tá, de alguns dos principais países aqui do mundo e o juros real desse país. O que é o juros real desse país? Você pega a taxa de juros, que é a taxa realmente que você investe aplicando em renda fixa nesses países, e você vai tirar a inflação dessa rentabilidade. E aí você vai ter os juros reais, tá? Que são os ganhos reais de fato, que são os ganhos que você tem. Por que, Álvaro, tem que tirar a inflação? Porque não adianta você ter uma rentabilidade de 10% e a inflação ser 10%, os preços das coisas subirem 10%. Você vai ficar no 0 a 0 e não vai ter ganhado nada. Então a rentabilidade que importa no fim das contas é a rentabilidade acima da inflação. E se você olhar nesse cenário que eu estou te mostrando aqui, que é um cenário atual, o único país que está mostrando aqui nesse gráfico, um dos únicos do planeta, é o Brasil com juros reais. Tá? Você vê Estados Unidos com juros de -4, o Reino Unido, a zona do euro, a Suíça com juros de -71. Então você está vendo vários países com juros reais negativos, ou seja, com inflação acima da taxa de juros, e o Brasil com esses juros positivo, tá? O juros real positivo de 6,14%. Então isso é fenomenal. Pensa no investidor lá fora, o investidor gringo, o americano, o europeu que quer investir em renda fixa, ele olha para isso aqui e ele fala, opa, vou investir no Brasil porque lá tem juros reais. Então o Brasil ele acabou virando a menina dos olhos azuis no cenário internacional. Mas isso não deve durar, tá? Então muito cuidado que isso não deve durar, porque a partir do ano que vem a tendência é que a taxa caia, e com a taxa de juros caindo, essa rentabilidade pode até passar a ser negativa se a inflação se manter a mesma, tá? Então muito cuidado com essa parte. Então pode ficar tranquilo, tá? Você pode continuar investindo na sua renda fixa pós-fixada, como o Tesouro Selic, o CDB, um LCI de um bancão. Você pode também fazer os seus investimentos com taxas pré-fixadas, tá? Para segurar essa taxa por mais tempo, até ganhar dinheiro com marcação a mercado no Tesouro. Se você não entende o que é marcação a mercado, eu devo deixar um vídeo aqui em cima, tá? Que eu explico para vocês tudo que é marcação a mercado e como fazer, como ganhar dinheiro com essa estratégia. Mas nesse cenário, eu, Álvaro, tô preferindo investir em títulos de renda fixa atrelados à inflação, tá? E por que eu falo isso? Bom, desde antes do Lula ser eleito, ele tem o discurso que vai aumentar os auxílios, aumentar os salários, ter reajustes maiores, que vai gastar mais, que o governo dele não vai ter teto de gastos. Então as propostas são populistas, ele está dizendo que vai gastar mais do dinheiro público. E em contraparte ele está falando que vai isentar quem ganha até R$5.000, ele vai diminuir o imposto cobrado para a população. E como liberal, eu acho essa medida fenomenal, tá? A ideia mesmo é que você pague menos imposto sempre, tá? Que seja cobrado sempre o menos imposto da população. Para isso você precisa de um estado menor, tá? E essa é a ideia dele, a parte de pagar menos imposto. Mas o que eu tenho receio a isso é porque eu não sei como essa conta dele vai fechar. Porque como funciona o governo? Você tem o governo, tem as receitas do governo, que são os impostos, os lucros estatais e as participações que ele tem, que ele ganha dinheiro com isso, e ele tem os gastos públicos, né, que é saúde, educação, segurança pública. Beleza, é assim que funciona o governo, ele tem os ganhos e ele tem os gastos. O Brasil geralmente gasta mais do que ganha, a gente vem anos e anos gastando sempre mais do que a gente está arrecadando, e por isso a gente tem uma dívida pública tão grande. Então a proposta dele entrando agora é arrecadar menos, diminuir imposto para arrecadar menos dinheiro e gastar mais. Então eu não sei que medida ele vai tomar, ele também não deixou isso claro, de onde ele vai conseguir esse recurso para conseguir a diferença que ele arrecadaria antes até quem ganhava 5 mil, né? Ele vai isentar quem ganha até 5 mil e isso vai fazer o governo arrecadar bem menos, ele vai ganhar menos dinheiro e tá com iniciativa de gastar mais dinheiro. Então eu não sei como vai funcionar 100% essa didática, tá? Não ficou muito claro para mim como essa conta vai fechar. E isso dá uma ideia muito grande de que se ele vai arrecadar menos e gastar mais, uma das opções é imprimir dinheiro, mas imprimir dinheiro gera inflação. E uma forma de você se proteger muito bem da inflação é investir em títulos atrelados a ela, tá? Então se você compra um título de IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 6, independente do quanto for a inflação, você vai ter 6%, 5% acima disso. Então é uma forma bem bacana de você se proteger utilizando renda fixa.
Mas e aí, o que você vai fazer? Você vai investir em renda fixa atrelada à inflação? Você vai comprar dólar porque o dólar deu uma caída e você está com medo de investir no Brasil? Você vai investir em empresas estatais porque você acredita muito no governo? O que você vai fazer? Coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber, tá? Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em entender como serão os próximos 4 anos, tá? Tem uma visão de como foram os últimos mandatos para fazer projeções e se prepararem melhor para o que vem no futuro. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.